no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 50, diz: Certa ocasião, Jesus estava andando por entre as plantações de trigo num dia de sábado. Com fome, seus discípulos começaram a arrancar espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Olha, teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que acampavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães sagrados, que nem a ele, nem aos que estavam com ele era permitido comer, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes em serviços no templo violam o sábado sem se fazerem culpados? Pois eu vos digo, quem está aqui é maior do que o templo. Se compreendesseis o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus saiu dali e foi à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos paralisada. Para poderem acusá-lo, fizeram-lhe a seguinte pergunta: É permitido curar no sábado? Ele, porém, lhes disse: Quem de vós, tendo uma ovelha e caindo ela num poço em dia de sábado, não irá pegá-la e retirá-la de lá? Ora, uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus se retiraram e se reuniram em conselho contra ele para matá-lo. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram e ele os curou a todos. Mas proibiu-lhes severamente que os dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Este é o meu servo que escolhi, meu bem-amado, de quem minha alma se afeiçoou. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará o direito às nações. Não discutirá, nem gritará, nem se ouvirá a sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até fazer triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão sua esperança. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de sorte que ele falava e enxergava. A multidão admirada dizia: Não será ele o filho de Davi? Mas ao ouvirem isto, os fariseus disseram: É pelo poder de Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. Nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá manter-se. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então se manterá o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios,
então o reino de Deus chegou até vós. Como poderá alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens se antes não o tiver amarrado? Só então poderá saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Por isso eu vos digo: as pessoas serão perdoadas por todo pecado e blasfêmia, só não lhe será perdoada a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom? Ou dizeis que a árvore é doente e o seu fruto ruim? Pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira coisas boas de seu bom tesouro, mas a pessoa má tira as coisas más de seu mau tesouro. E eu vos digo que no dia do juízo, cada um deverá prestar contas de qualquer palavra inútil que tiver falado. E por tuas palavras que serás inocentado ou condenado. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queríamos ver-te fazer um sinal. Mas ele respondeu-lhes: Esta gente perversa e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas vão levantar-se contra esta geração e condená-la. É que eles se converteram com a pregação de Jonas, e aqui está alguém maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul vai levantar-se contra esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares áridos em busca de repouso, não os achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Vai então e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e se instalam ali. E a última situação daquela pessoa se torna pior do que a primeira. É o que acontecerá com esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, sua mãe e seus irmãos, do lado de fora, tentavam falar com ele. Então alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Jesus, porém, perguntou a quem lhe deu o recado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão sobre os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe.